Olá a todos que assistiram essa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós vamos ver nesta pequena videoaula como fazer um inner join entre duas tabelas do banco de dados Aquila. É um banco de dados que é utilizado para exemplos no MySQL. Eu vou utilizar a tabela Store e a tabela Staff. Primeiro eu vou dar um select asterisco from na tabela Store. Nós vamos ver que essa tabela, a tabela Store, ela contém o campo Store ID, que é a chave primária da tabela Store. Ela contém o campo Manager Staff ID, que é o campo que representa o ID do responsável pela loja, o staff, a pessoa responsável pela loja, que se encontra na tabela de staff. O campo Address ID, que é o campo do endereço da loja. O Address ID é o campo que faz ligação com a tabela Address, que representa o endereço da loja, e o campo Last Update. Então nós temos aqui o Store ID, que é a chave primária da tabela Store, e temos a Manage Staff ID, que é a chave estrangeira para a tabela Staff. Na tabela Staff nós temos o campo Staff ID. Aqui o nome do campo foi colocado como Manager Staff ID para representar o responsável da loja, que é o ID da pessoa responsável pela loja. Address ID é uma chave estrangeira para a tabela Address. É um campo que representa uma informação que é chave primária na tabela Address e aqui ela é chave estrangeira. É uma foreign key. Vou dar um select na tabela Staff. Então, na tabela Staff, nós temos aqui o campo Staff ID, o campo First Name, Last Name, o campo Address ID. Este campo Address ID representa o endereço do staff. Aqui há um campo também chamado Address ID, assim como na tabela Store tem um campo Address ID. Só que o campo Address ID da tabela Store representa o endereço da loja e o campo Address ID na tabela Staff representa o endereço do staff. Depois tem um campo Picture, que seria para a imagem, a foto do staff. Tem o campo de e-mail, para o e-mail do staff. Tem o campo Store ID, que representa a loja a qual esse staff está relacionado. Então, nós vemos aqui que o Staff ID 1 está relacionado com o Store ID 1. Se eu selecionar novamente a tabela Store, eu vou ver aqui que o Manager ID 1 está relacionado com o Store ID 1. Houve uma replicação, digamos assim, do campo Store ID também na tabela Staff. Aqui eu tenho o campo Active, que vai dizer se esse cadastro para o staff está ativo ou não. Estão ativos, né? E um para as duas informações que nós temos. E username, que é o usuário, é o Mike e o John. E nós temos aqui o password, que está criptografado, né? Tem um hash aqui para o password do Mike. Como nós vamos fazer agora o cruzamento das informações entre as duas tabelas para selecionar dados das duas tabelas. Então, eu vou escolher uma das duas tabelas. Eu vou começar pela tabela Store, então. Select, asterisco, que representa todos os campos das duas tabelas, nesse caso. From, preposição de, né? Selecione, asterisco, todos os campos, from, de, da tabela Store. Agora eu vou fazer uma junção, vou fazer um inner join. Com a tabela
staff. Após isso, eu vou botar on. Eu costumo utilizar entre parênteses, e entre parênteses eu vou fazer a comparação entre os dois campos que ligam as duas tabelas. Então, na tabela store ponto manage staff ID, que é o campo que representa o ID da staff ID, eu vou verificar, né, se ele é igual. Então eu quero trazer dados onde o campo da tabela store, que se chama Manage Staff ID, é igual a o campo Staff ID. Ao campo Staff ID. E eu poderia ainda fazer um AND, aproveitando o campo Store ID, que também existe na tabela de staff, e fazer o seguinte: e store ID igual a staff.store ID. Desta forma, garantindo que as informações que retornarem serão para a loja que possui o mesmo ID e o staff que está associado àquela loja. Então, se o Store 1 estiver associado ao Store 1 da tabela Staff e o Manage Staff ID for igual ao Staff -ID da tabela Staff, ele vai trazer a informação correta. Então vamos executar. Aí está. Então ele trouxe o ID da Store 1, o Manage Staff 1, e aqui nós temos Staff ID 1. E novamente repete aqui o campo Store ID 1. Então nós temos aqui a seleção das informações entre Store e Staff. Eu vou colocar o End para baixo. Então aí está. Estou selecionando asterisco, significa todos os campos da tabela Store, fazendo um inner join, cruzando os dados, onde campos de chave primária e chave estrangeira se relacionam com a tabela Staff. Então ele vai trazer as informações da tabela Staff e as informações da tabela Store. Onde, né, sobre, né, onde o campo Manager Staff ID da tabela Store seja igual ao campo Staff ID da tabela Staff. E para garantir que estamos pegando informações onde o Staff é daquela loja específica, já que eu tenho o campo Store ID, então AND o campo Store ID da tabela Store seja igual a Store ID da tabela Staff. Aqui eu tenho as informações retornadas corretamente. Se eu quiser pegar informações pontuais, sem trazer todos os campos, então, por exemplo, eu vou repetir o nome da tabela, ponto, o campo que eu quero trazer. Da Store ID, da Store, eu quero trazer o ID, vírgula, da tabela Staff,
eu quero trazer o first name e staff.last name. E eu vou trazer o e-mail do staff também. Então eu vou trazer aqui staff.email. Então vimos como selecionar todos os campos, fazendo o inner join entre as duas tabelas. E agora eu vou apresentar como selecionar alguns campos somente de cada tabela que eu estou utilizando. Então aí está, acabei de executar. Então tem o Store ID, tem o First Name, tem o Last Name e tem o e-mail. Nós vimos que na tabela Store existe o endereço da loja. Então, se eu quisesse saber também o endereço da loja, que é o address, né, que cruza com a tabela address, então eu vou acrescentar aqui a tabela de endereço, que é a tabela address. Select asterisco from address. Só para retornar, para visualizar as informações. Ele está me dando um erro. Ele diz address com 2D. Acabei botando um D só. Endereço. Então agora está correta a digitação da palavra address. Então aí está, ele me traz a tabela de endereço. Então agora eu vou trazer o endereço da loja. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e eu vou dar um inner join com a tabela address on. Eu vou cruzar a tabela address com a tabela store. Então vou fazer o seguinte: store.address ID, que é o campo que é chave estrangeira na tabela store, que é o campo address ID, comparando com address.address ID. Aí está. Agora eu vou vir aqui em cima e vou colocar address. Eu quero a localização, o endereço, né? Que é o address, que é o campo, e address. O telefone. Então estou trazendo tanto o endereço quanto o telefone da loja. Eu vou vir aqui, eu vou renomear esse campo para as endereço loja, e aqui eu vou fazer um as telefone loja. Então veja, para em tempo de execução eu criar um apelido, um alias para um campo, eu utilizo a palavra as e coloco o novo nome, como se fosse a criação de um novo de um campo, só que em tempo de execução de uma informação de um campo já existente na tabela. Vou executar. Aí está. Então nós temos aqui o Store ID, o First Name, o Last Name, o e-mail, o endereço e o telefone. Você nota que o Store ID está aparecendo Store ID aqui como em inglês, o First Name, o Last. Eu vou trocar aqui, eu vou renomear na exibição, eu vou chamar de as para código loja.
O first name do staff eu vou chamar de nome. O last name do staff eu vou chamar de sobrenome. Para o e-mail não preciso alterar. E-mail já chamamos de e-mail. Executei. Então verifique que na execução agora aparece código loja, nome, sobrenome, e-mail, endereço loja e telefone loja. Somente em tempo de execução esses nomes são colocados no lugar do nome que realmente existe do campo da tabela. O campo Store ID da tabela Store, ele foi criado e se chama Store ID. Como eu estou usando um alias através da opção aqui as para criar um alias, eu quero chamar Store ID em tempo de execução, que ele apareça para o usuário com o nome de código loja. Com o nome de código loja. Desta forma, nós criamos um relacionamento entre três tabelas agora. A Store, a Staff, que me retorna quem é o gerente, o responsável pela loja, e a tabela Address, que nesse caso estou utilizando para pegar o endereço da loja. E se eu quiser saber o endereço do Staff, que são coisas diferentes, já que na tabela Staff também tem um Address ID. Eu não posso utilizar a mesma tabela para trazer o endereço do staff. Então eu preciso fazer a utilização da tabela address, dando um apelido para ela, da seguinte forma. Eu vou dar um inner join com a tabela address e eu vou chamar ela de address 2. E agora eu consigo utilizar para fazer o relacionamento com a tabela de staff sem bagunçar o retorno do resultado, sem ficar resultado falso. Errado. Então eu vou pegar staff.addressID, que eu não utilizei ele para cruzar com nenhuma outra tabela antes, o address ID do staff, e vou cruzar com address 2.address ID. E agora eu vou vir aqui em cima, vou botar uma vírgula e vou colocar address 2.address e vou dar um apelido para esse campo chamado de endereço staff, vírgula, address 2.phone. Eu vou chamar de as telefone staff. Então veja, eu utilizei uma vez a tabela address para cruzar com a tabela store. E lá nos campos eu estou trazendo o endereço da tabela address e estou dizendo que é o endereço da loja e o telefone da tabela address e dizendo que é o telefone da loja. Como eu precisava pegar o endereço também do staff, então eu fiz um outro inner join, com a tabela address, só que desta vez eu preciso, já que eu estou usando ela duas vezes para a minha consulta, eu preciso dar um apelido para ela. E eu então uso as e chamei de address 2. E faço o cruzamento entre staff e address 2. Vou executar. Aí está. Então, endereço staff, telefone staff. Se você ver, o endereço loja e telefone loja, no telefone loja não há,
E no caso, o endereço loja e o endereço do staff são duas coisas diferentes. O primeiro fica na 47 mais Sakila Drive, que é o endereço da loja. O endereço do staff é na Workhaven Lane. E depois o próximo, que é o do John, a loja que ele trabalha é na Mais Kelly Boulevard e o endereço dele é na 1411 Lily Drive. Então, aí está o exemplo de como fazer inner join utilizando duas tabelas ou mais de duas tabelas. Eu vou deixar só para baixo aqui este campo. Vou colocar ponto e vírgula aqui no final. Acostume-se no final do comando SQL a colocar ponto e vírgula. Então, obrigado a todos que assistiram esta pequena videoaula e até a próxima videoaula sobre a utilização de join, seja inner, seja left, seja right join, seja union, fazendo um full join. Até a próxima videoaula.